A graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a igreja, esteja com cada um dos irmãos que se encontram aqui conosco nesta noite e aqueles que estão também nos acompanhando através das redes sociais. Meus amados, é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor, para também juntos adorarmos e louvarmos ao Senhor. Nós vamos estar orando, buscando mais uma vez a direção do Senhor, clamando para que o Espírito de Deus venha falar através dos nossos corações. Baixe a sua cabeça e vamos então estar orando ao Senhor. Pai, eu quero mais uma vez estar agradecendo por esta noite, agradecendo pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá para nós encerrarmos o dia de hoje, tendo esse momento de adoração, de louvor, ó Pai, a Ti. Aqui reunidos, ó Pai, juntos como igreja, como Teu povo, louvando o Senhor e adorando a Ti, ó Pai. Declarando a Tua majestade, declarando a Tua glória, declarando, Senhor, o Teu amor, que é soberano e sem igual sobre cada um de nós. Eu quero colocar, Senhor, cada um que aqui se encontra em Tuas mãos, debaixo da autoridade, da direção do Teu Santo Espírito, colocar aqueles que também estão em seus lares, ó Pai, nos assistindo, ou aqueles que ainda vão estar assistindo esta mensagem, para que eles também possam desfrutar da Tua autoridade, da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias e, acima de tudo, compreenderem, ó Pai, a Tua boa e perfeita vontade sobre as suas vidas. Pai amado, que a Tua palavra nos traga entendimento e compreensão, ó Pai, da nossa caminhada cristã. Por isso, ó Pai, nesse momento, quando estaremos ministrando, que Tu venha usar, Senhor Deus, as nossas vidas para alcançar cada coração que aqui se encontra, para que haja entendimento e compreensão da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez, abram suas Bíblias, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Chegamos a Pérgamo. Pérgamo foi uma das principais cidades da Ásia no Novo Testamento. A região de Pérgamo, ou a cidade de Pérgamo, ela esteve sob domínio do Império Romano até por cerca do ano 500. Quando então o Império Romano ele entra num declínio, se levanta um novo soberano e a região prossegue. Mas a cidade ela estava situada num ponto estratégico ali daquela região. Numa montanha por cerca de 300 metros de altitude. O interessante olharmos para essa cidade de Pérgamo é porque esta cidade, no período do Império Greco-Romano, períodos anteriores ao Império Romano, essa cidade se estabeleceu na região da Ásia e ela se tornou depois uma capital do Império Romano. Mas há algumas coisas que nos chamam a atenção ali na cidade de Pérgamo. E por que esta carta ela tem esse tom? Tanto no seu início quanto no seu final, ela nos traz alguns pontos
bem interessante. Quando a cidade foi estabelecida pelo Império Grego, a cidade de Pérgamo, ela se tornou tanto uma cidade importante, uma capital, mas também ela ali se estabeleceu vários cultos. Um dos cultos que posteriormente, quando os romanos tomaram o poder, se estabeleceu o culto ao imperador César Augusto, e lá então se colocou um templo dedicado a César Augusto, e esse templo tinha um formato de um trono naquela época. Um outro culto estabelecido ali na cidade de Pérgamo era o culto a Zeus. Tinha também ali naquele local um templo dedicado a Zeus, entre tantos outros templos que ali estavam situados naquela cidade. Por isso, quando nós lemos a sua carta, a carta escrita ali àquela igreja, faz citação na carta aquilo que acontecia. Hoje, a cidade de Pérgamo, ela está próxima à cidade de Bérgama, que alguns historiadores identificam a cidade de Pérgamo como a cidade de Bérgama. Apenas ela está tanto na região quanto quase que próximo às ruínas da cidade de Pérgamo. É uma região da Turquia dominada ainda pelos turcos, mas os templos pagãos daquela época ainda existem lá as suas ruínas. A carta faz menção a um Antipas, que foi um pastor mencionado aí no versículo 13, e esse pastor ele foi morto por cerca do ano 58, 60, mais ou menos próximo nessa época. E esse pastor foi morto, por isso talvez seja ele anteriormente identificado como o anjo da igreja, mas não naquela ocasião. Mas o que nós vamos perceber é que esse pastor também ele foi morto em meio às perseguições que ali aconteceram. Há duas marcas que nós vamos compreender nesta carta. A igreja ela estava fortemente sediada pelas falsas doutrinas. Outro aspecto é que ali se permitiu ou cederam aos nicolaítas, que o Senhor anteriormente já havia repreendido. Dois aspectos, irmãos, que nós vamos perceber e nós precisamos compreender. A cidade de Pérgamo, ela foi fundada, foi estabelecida no Império Grego, e lá iniciou-se a escrita através do pergaminho. Por isso, o nome pergaminho tem uma referência com a cidade. E o interessante, irmãos, que quando o Senhor fala a respeito da sua palavra na carta, está nos lembrando também a importância da escrita, que tinha para aquela cidade, mas que aquela igreja ou a cidade havia muito abandonado. Havia em Pérgamo uma biblioteca muito forte. O Império Grego, ele é marcado pelo início da escrita, que são as escritas através do pergaminho. Alexandre o Grande já havia estabelecido bibliotecas e também o próprio idioma que se espalhou por toda a região, que é o idioma grego. E os valores que esta igreja ou que a cidade deveria guardar tanto uma importância histórica quanto também uma proximidade maior com o Senhor. Mas o que vai acontecer é o contrário. A cidade de Pérgamo, com toda a cultura que ali se estabeleceu, ela se afastou mais ainda da palavra do Senhor, ou mais ainda da autoridade e soberania de Deus. E isso foi levado pela forte idolatria que se estabeleceu ali naquela cidade. Nós vamos ao texto bíblico, mais uma vez, versículo 12, nós vamos caminhar
até o versículo 17, eu vou fazer a leitura do texto todo e depois nós vamos aí pausando para compreendermos melhor o nosso texto bíblico. Deixa eu só olhar aqui, porque hoje nós estamos sem relógio. Deixa eu só pegar aqui para eu não me perder aqui no horário, irmãos. Bom, vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde estáis Satanás, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quanto não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los a refletir sobre mais este texto. Esse texto ele precisa ter uma importância para a sua vida, para que você possa observar de uma maneira pessoal. Nós precisamos, de alguma forma, nos identificarmos com esta carta. Talvez a gente vá se identificar como aqueles que batalham, aqueles que são determinados na fé, aqueles que as suas obras estão sempre diante do Senhor, porque Deus conhece a sua determinação, a sua persistência, Deus conhece a sua fé. Mas, se porventura você estiver deslizando em qualquer um desses outros aspectos, o texto te dá uma oportunidade, arrepende-te. Primeiro, precisamos entender que Deus conhece as nossas obras. Tudo que nós fazemos está diante do Senhor. Deus conhece a nossa caminhada. Deus conhece o nosso coração. E o texto inicia dizendo que aquele que tem a espada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, onde você tem andado, o lugar onde você habita. O texto faz uma referência ao trono de Satanás que estava ali naquela cidade. Na cidade de Pérgamo, conforme eu falei. Haviam diversos templos dedicados a diversas divindades ali naquele lugar. Mas aquela igreja, ela guardava o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela precisava ter uma importância para aquele povo. Irmãos, eu fiz aqui a menção de que aquela igreja, ou aquela cidade, melhor assim, ela iniciou no tempo do Império Grego. O conhecimento do grego que aqueles cidadãos tinham, com certeza, era muito mais do que outros. Era uma cidade proeminente na Ásia. Por isso o texto faz uma referência à espada de 2 gumes. Nós vamos lembrar do texto lá de Hebreus, capítulo 4, versículos 12 ao versículo 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículos 12 ao versículo 13. Deus conhece o nosso coração. E Ele usa nesse texto para nos mostrar que a nossa vida está diante do Senhor. A ideia da espada, da penetração, é porque Deus sonda, é penetrar. A palavra de Deus é a nossa espada e ela penetra, ela traz o discernimento dos nossos pecados, mostrando os nossos pecados diante do Senhor, mas também mostrando a realidade espiritual que nós estamos vivendo. Por isso o Senhor conhece as nossas obras. Irmãos, a referência ao trono de Satanás é tudo aquilo que está contrário à vontade do Senhor à nossa volta. Lá na cidade de Pérgamo, era muito específico o que o Senhor queria dizer. Mas nós sabemos perfeitamente que o inimigo, Satanás, ele tem dominado este mundo, conforme diz a palavra. O mundo jaz nas mãos do maligno. Irmãos, quantos templos existem no Brasil dedicados à idolatria? A idolatria é a adoração a outros que não são Deus. Tudo que é dedicado levar o ser humano a fazer uma adoração, uma reverência a quem não é digno de honra, digno de louvor, é idolatria. E olha, não estou falando somente de templos, de imagens, mas até de bens materiais. Nós podemos nos voltar para uma idolatria. O texto, ele estava de maneira específica, mas o culto ou as adorações a divindades se espalhou por todo o mundo. Após o período, os primeiros séculos da igreja cristã, a idolatria, o paganismo se espalhou, vestindo uma nova roupagem por todo o mundo, por todos os países. Os impérios que vieram após a queda do Império Romano estabeleceu princípios no coração dos homens que os levam para longe ou contrário à vontade de Deus. Por isso o texto nos exorta para nós focarmos a nossa vida à palavra do Senhor. O Senhor mostrou à igreja a importância das Escrituras para o seu povo. E cada erro que a igreja cometeu foi devido ao seu afastamento da palavra de Deus. E esses erros vieram após os primeiros séculos. A igreja cristã, ela foi se afastando cada vez mais da palavra de Deus, e até os próprios líderes foram afastando o povo, para que o povo não tivesse acesso à palavra de Deus. Somente no século XV, que a palavra de Deus, século XVI, a palavra de Deus voltou a ser traduzida. Após a reforma protestante, a palavra de Deus, a Bíblia, voltou a ser traduzida em outros idiomas para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Quantos anos que o homem andou no chamado
na chamada idade das trevas, na escuridão, sem conhecer a palavra do Senhor. E aí então, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras. Irmãos, essa expressão, conheço as tuas obras, ela vão aparecendo em todas as cartas. Porque Deus está afirmando, olha, não tente disfarçar. Eu conheço a tua vida. Arrepende-te. Eu conheço a tua vida. Para a igreja de Pérgamo, o que destaca é a fidelidade ao nome do Senhor, integridade na fé. Ela não negou a sua fé nos momentos difíceis, ainda que aquela igreja tenha enfrentado duras perseguições. Eles não perderam a fé, se manteram firmes, embora com grande fragilidade doutrinária, por causa de algumas pessoas que ali estavam no seu meio. Quando o texto fala aí de Antipas, aquele que havia sofrido, aquele que havia morrido, e o texto destaca, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É muito provável Antipas tenha sido morto lá no local, no templo dedicado a essas divindades pagãs. Mas o texto está falando, está nos mostrando a necessidade que nós temos de que Deus conheça o nosso coração. Mas como necessidade? É claro que conhecer o nosso coração não depende, Deus conhecer o nosso coração não depende de nós deixarmos ou não, porque Deus conhece. Mas eu permitir que Deus também trabalhe no meu coração. Aí eu poder entrar na presença de Deus e confessar ao Senhor quem eu sou. Não é eu tentar omitir. É por isso que Hebreus fala que as nossas obras, as nossas atitudes, elas não ficam ocultas diante do Senhor. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Teremos que dar conta dos nossos atos. Uma cidade mergulhada na idolatria, mergulhada no pecado. Uma cidade que levou Deus a odiá-la. Pérgamo, ela era uma cidade grande, não era uma cidade pequena, com cerca de 200 mil habitantes, famosa na sua história, mas se permitiu se inundar com templos pagãos. O altar que ali estava, que era consagrado a Zeus, tinha cerca de 12 metros de altura, que era chamado altar de Pérgamo. E isto então leva o Senhor a declarar que aquela cidade era o trono de Satanás. E aí então, olhamos para aquela cidade, olhamos para a história daquele povo e vimos aí a repreensão do pecado que o povo cometia diante do Senhor. Versículo 14, mais algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Primeiro pecado que o Senhor está mostrando aí é a doutrina de Balaão. Nós vamos lembrar lá do livro de Números, quando então, capítulo 22 ao capítulo 25, quando Balaão, ele
recebe um dinheiro para ir amaldiçoar o povo de Israel. E ele, tranquilamente, sem nenhum constrangimento, ele vai até lá. Só que no meio do caminho, Deus impede que ele realizasse aquilo que era propósito dele, a ideia dele, né? Ele estava sendo pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, mas no meio do caminho, ele então é impedido. Um anjo do Senhor aparece diante de Balaão. Balaão não vê aquilo que estava acontecendo, mas a mula não andava, e Balaão começou a espancar a mula, até que então a mula fala com ele. E aí, diante disso, o Senhor fala com Balaão, e então Balaão agora tem que mudar o seu propósito, não era amaldiçoar, e então ele vai abençoar o povo de Israel. A nossa proposta aqui não é nos identificarmos na história de Balaão, mas é por que o texto está mencionando aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Por quê? Irmãos, infelizmente, os falsos profetas, eles estão em todo lugar. Nós vamos lembrar, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, Paulo já havia exortado, orientado os irmãos ali de Éfeso para tomar cuidado com os falsos profetas. Se nós olharmos em Atos capítulo 20, Paulo não só falava aos líderes da igreja de Éfeso, mas chamou os líderes da igreja da região. A igreja de Pérgamo, muito provável ela ter sido nascida, né? A igreja nasceu em meio às pregações do apóstolo Paulo na região. Nós não temos o registro de Paulo ter ido lá na cidade de Pérgamo e organizado uma igreja. Mas as pregações do apóstolo Paulo levaram pessoas ali da região a se converter e organizar uma igreja ali onde tinha uma sinagoga. Muito provável, então, que essa igreja, ou os líderes desta igreja, também estivesse naquela ocasião ali com o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, quando Paulo exorta dos falsos profetas que iriam se levantar no meio da igreja. E Paulo fala usa a expressão de lobos vorazes. Irmãos, a nossa sociedade evangélica, infelizmente, está cheia de pessoas que também vivem como Balaão, somente para explorar, somente para devorar as ovelhas. Infelizmente, isso tem crescido cada vez mais no meio evangélico. Não deveria, irmãos, de maneira alguma. A igreja precisa se reunir para adoração, para louvor, para gratidão. Existem as necessidades financeiras da igreja? Existe, porque faz parte da obra, faz parte da missão da igreja também, mas não é com interesses pessoais. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre essas questões. 1 Pedro também fala sobre essas questões, das questões de pessoas que estão, ou estavam, ou estariam usurpando da igreja com interesses pessoais. Eram esses tipos de pessoas que estavam cercados na igreja. Agora, por que o texto está repreendendo? Este pecado eu tenho contra ti, porque a igreja estava tolerando os falsos profetas. A igreja, por quais motivos? Esses homens eram homens poderosos? Esses homens tinham talvez um certo prestígio? Tinha medo? Nós não sabemos. Mas a igreja estava tolerando. O texto fica muito claro. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Aí eu aqui enumerei.
seguiam a doutrina de Balaão, eles estavam comendo alimentos sacrificados a ídolo, porque os ensinos e as práticas que estavam acontecendo ali estavam muito próximo, provavelmente, da idolatria, ou muitos que congregavam ali naquela igreja participavam das festas pagãs. E aí, por isso eu mencionei, era medo. Era para estar politicamente correto. Se alguém te convida, aí simplesmente você vai para não fazer feio. Não, eu não quero entristecer, eu não quero deixar o meu parente, o meu amigo mal, senão ele vai ficar mal comigo, aí eu vou lá, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esse era o problema que estava ali acontecendo. É claro que as festas dedicadas às divindades, as pessoas ficavam olhando quem participava e quem não participava. E muito provável, os cristãos que não participassem, eles eram duramente cancelados naquela sociedade. Que acontece nos dias de hoje. Se você pensa diferente do que eu penso, eu vou lá e te cancelo. Essa é a cultura das redes sociais. Naquele tempo, quantas privações aqueles que não participassem, eles teriam que experimentar. Eram essas as perseguições, eram esses os sofrimentos que aquelas pessoas tinham que experimentar. O texto nos fala sobre a prática da fornicação. A fornicação é o sexo antes do casamento. Pessoa casada que tem relação sexual fora do casamento é adultério. Pessoa que não é casada e tem relações sexuais chama-se fornicação. E era este pecado que eles ali praticavam. E muitas das vezes, esse tipo de pecado era também culto a deuses pagãos. Era o chamado sexo cultual. Entendia-se que tudo bem porque era a uma divindade. E aí então, outra aqui, o pecado vai citar os nicolaítas. A obra dos nicolaítas. Já mencionei a obra dos nicolaítas, que também envolve muitas dessas práticas que já foram aqui mencionadas, mas uma prática que era bem identificada pela obra dos nicolaítas era o liberalismo. É muito comum, infelizmente, em nossos dias. O liberalismo e a imoralidade. Irmãos, muito semelhante ao que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra. Muito semelhante. Infelizmente, duas coisas ruins que o Império Grego e o Império Romano deixou na cultura daquela região. O liberalismo, a falta de respeito pela família, os valores que o povo de Deus deveria guardar. A cultura romana ou greco-romana, ela deixou assim de forma desastrosa. Você pega e acessa os livros da época, a qualquer historiador da época, ele vai mencionar quem foi Alexandre o Grande e de que maneira foi o Império Romano. Um dos grandes problemas que o Império Romano enfrentou é que houve uma época que os soldados não tinham com quem guerrear mais. Conquistaram toda a região
eles já não tinham mais com quem guerrear, aí eles começam a lutar entre si. Que aí inicia lá aquelas lutas, né, nas arenas de gladiadores, e os próprios reis, né, os líderes, eles já não se preocupavam mais com os valores familiares. Se é que houve época que eles se preocuparam com alguma coisa, mas haviam verdadeiras festas onde aconteciam de tudo que você possa imaginar. Irmãos, isso trouxe não somente na sociedade, mas para a própria igreja algo desastroso. E olha, por anos e anos, a igreja, infelizmente, ela teve que lidar com esses tipos de problemas. E passa-se essa época, o que nós vimos acontecer, quando então se estabelece o chamado império, que é um misto entre a igreja e o império, que é a partir de Constantino, aí então a partir daí que a coisa se perdeu. Os valores da palavra de Deus se perderam por completo. E aí então, quando nós olhamos para a reforma protestante, é a igreja tentando voltar ao seu primeiro amor. É a igreja retornando à palavra. E olha, há uma força, há um exercício no meio evangélico para que a igreja retorne ao liberalismo. E infelizmente, muitas igrejas estão sendo mascaradas com o liberalismo, onde fecha-se os olhos e muita coisa errada vai acontecendo. E por último, então, precisamos voltar a um arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos atos que contrariam a palavra de Deus. E aí, então, podemos experimentar o perdão do Senhor. Versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, desde o início do século XX, o Evangelho, ele caiu em seus padrões. Eu falei aqui da reforma protestante, quando surge as igrejas históricas, as igrejas pós-reforma, e isso vai caminhando até o final dos anos 1900. Quando nós entramos no século XX, a partir de 1910, 1909, principalmente os países da América Ocidental, dos países do Ocidente, as igrejas, aí elas começaram a perder a sua essência. Aquilo que as igrejas conseguiram alcançar até o século XIX, quando nós chegamos no século XX, parece que o negócio começou a desandar. Começa a surgir novos grupos, novos segmentos, abandonar aquilo que era o tradicional, o retorno à palavra, as solas, sola fé, sola escritura, sola graça. Aí então a igreja começa a abandonar esses valores, e aí surgem novos movimentos. E os novos movimentos,
Eles tentaram, de alguma maneira, se manter ou olharem para a Bíblia e tentaram caminhar de alguma forma dentro das Escrituras. Só que o problema é que esses movimentos começaram a dizer que eles estavam acima das Escrituras. Aí que surge uma expressão chamada legalismo. O apóstolo Paulo, quando fala de legalismo, é um extremismo na lei. Não é o que hoje se identifica como legalismo. O legalismo, na verdade, é você se colocar ou criar princípios e valores que se colocam acima da Bíblia. Isso é o legalismo. Então, surgem os grupos onde você tem que voltar, ou tu tem que ter uma aparência exterior de crente, e outras coisas começam então a surgir. Só que, doutrinariamente, ou biblicamente, eles se afastaram. Pelas diversas dificuldades e pelos diversos problemas. E quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós perdemos a essência fundamental da nossa caminhada espiritual. E se eu me afasto da palavra de Deus, o resultado disso é porque eu perco o meu foco, eu perco a minha visão, eu perco a minha direção. A minha direção é Cristo. Se eu quero alcançar o Senhor, não adianta eu tentar fazer isso aqui para alcançar lá, ou tentar me desviar para chegar lá, não. A palavra diz que só tem um caminho entre o homem e o Senhor. Olha, Jesus Cristo, eu tenho que ir nessa direção. Não adianta eu tentar criar subterfúgios, criar novos caminhos, ou tentar fazer floreio para chegar a Jesus. Isso, então, traz sérias consequências na igreja. Hoje, a igreja evangélica, ela está herdando um momento tão difícil na sua história, na história do cristianismo. Irmãos, nós precisamos orar, porque nós não sabemos qual é a característica da igreja daqui a 10 anos. O que a igreja vai ter que enfrentar daqui a 10 anos? Então o texto vai nos falar o seguinte: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. O Senhor vai usar o que contra a igreja? A espada da minha boca, é a palavra. A igreja vai ser exortada com a própria palavra. Aquele que tem a espada de 2 gumes, ele vai usar a sua própria palavra. A espada de 2 gumes é aquela espada que corta dos 2 lados, tem 2 fios. Está discernindo o certo do errado. Está nos mostrando as verdades do Senhor conforme a sua palavra. Cristo batalhará, ele vai exortar, vai nos mostrar os nossos erros, como já tem feito. E a pessoa, ela aceita se ela quiser. Por isso, nós precisamos viver um tempo de arrependimento. Onde estão os meus erros? Onde nós temos errado? É tempo de nós consertarmos. É tempo de nós percebermos a oportunidade que o Senhor está nos dando para nos voltarmos a Ele, para retornarmos ao primeiro amor. E aí então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a sua igreja. E é por isso que o nosso tema é as revelações do Senhor Jesus Cristo, a sua verdadeira igreja. Então, o que o Espírito Santo está dizendo para a sua igreja? O Espírito Santo está exortando a sua igreja para se arrepender. É tempo de nós nos consertarmos.
É tempo de nós não permitirmos as obras da carne em nosso meio. E aí ele nos promete que ao que vencer darei a comer do maná escondido. O maná nós vamos lembrar lá de Êxodo. O maná, o pão da vida, o pão que desce do céu. Hoje pela manhã nós, na escola bíblica, falamos sobre João capítulo 6. E Jesus Cristo exorta ali aquele povo que vivia atrás dele, tentando buscar o pão que perece. E ele diz: eu sou o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Jesus Cristo está nos dizendo que ele vai suprir as nossas necessidades. Ao que vencer, ele terá um alimento eterno, comerá do maná de Deus, o maná eterno, estará eternamente na sua presença. Mas vencer o quê? O que nós precisamos vencer? A igreja de Pérgamo, ela tinha alguns desafios. Estava numa cidade onde a idolatria dominava. E nós não imaginamos o que isso significa. Mas é nós sermos igreja evangélica, abrindo o nosso local de celebração numa cidade muçulmana. Só para você ter uma ideia. E aí então, quando você vai lá no mercado fazer uma compra, aquela compra do mês, aí o dono do mercado fala assim: você é o quê? Você é evangélico? Aqui eu não vendo para você não. Aí você vai no outro: você é o quê? Você é evangélico? Aqui eu não vendo para você não. O jovem, eu conversei há alguns anos com um missionário no Egito. O filho dele precisa estudar lá. E o filho dele vai para a escola, tem uma dificuldade enorme, porque ele não pode ser identificado como evangélico. Porque senão, ele não consegue nem mesmo estudar. Imagine se nós já sofremos isto, evangélico, cai numa faculdade, cai numa escola, tem que se sujeitar a um monte de coisas que é contrário à sua fé. Quantos são os pais que têm que mandar os seus filhos participar de coisas que são contrárias àquilo que nós cremos? A cada ano, eu vejo aí, a cada ano no Brasil cresce as festas ao Halloween. A cada ano aumenta, né? A cada ano as escolas abrem mais para fazer festas, eventos, e tem a noite do Halloween, e as nossas crianças estão envolvidas com tudo isso. Antes era festa junina. Aí as festas juninas começaram a ficar mais mascaradas, apenas uma festinha lá para as crianças brincar. Aí agora é a festa do Halloween. E perdão da palavra, tem muito crente vestindo o filho de diabinho e tirando foto, botando na internet. Ai, que linda minha diabinha! Loucura! Aí depois quer reclamar do que o filho virou. Ou a filha. Eu falei, gente, misericórdia. Misericórdia, se nós vamos colocar uma fantasia e fazer uma declaração dessa para o nosso filho. O que ele vai virar? Ah, mas eu não acredito nessas coisas, é cultural. Cada um acredita no que quer. Precisamos tomar cuidado. O texto está repreendendo só porque o povo estava comendo alimento consagrado a ídolos. Olha a repreensão.
Porque o povo estava comendo alimento consagrado a ídolos. Eu vou falar algo particular. Quando eu era criança, chegava dia, acho que é 27 de setembro, eu chegava em casa, disputava com os meus irmãos o quanto de doce eu tinha pego. E eu pegava doce em tudo quanto é lugar. Nós saíamos pelo bairro e em tudo quanto é lugar que pudesse imaginar, nós íamos pegar doce. Aí tínhamos lá uma bacia, enchia aquela bacia de alumínio de doce. Isso é o quê? Precisamos tomar cuidado, precisamos abrir os nossos olhos, porque infelizmente estamos também mergulhados numa cultura que contraria a vontade do Senhor. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Você experimentará um alimento eterno, que é Jesus Cristo, em sua vida. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Essa pedra ela tem algumas referências, tanto no Velho Testamento, uma vez que o texto está também olhando de uma forma profética, nós vamos lembrar das pedras sacerdotais lá do Novo Testamento, mas o fato da cor da pedra vai nos lembrar da justificação, vai nos lembrar da nossa santidade e da nossa pureza para entrarmos no reino dos céus. Então o vencedor, ainda que naquele tempo lá dos jogos, a pessoa era premiada, mas o vencedor, ele receberá um prêmio. Será uma pedra que vai lhe dar a passagem para entrar na presença do Senhor. Ali diz o nome, né? Tem um nome escrito, que é o nome do Senhor glorificado. É o nome do Senhor que vai estar ali escrito. Então seria o quê? Eu tenho a autoridade do meu Salvador para entrar no reino eterno. Porque ele vai chegar lá como um vitorioso. Eu sou vencedor. E aí então, o texto diz, né, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Não é um novo nome, alguns vão falar que você vai receber um novo nome, mas nós precisamos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro, como eu posso experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para cada um de nós? Primeiro eu preciso olhar para dentro de mim e me arrepender. Irmãos, João fala que todos nós somos pecadores e precisamos ir à presença do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1. Irmãos, nós precisamos então nos arrepender. Então eu não posso dizer que eu sou santo. Eu sou santo no sentido do extremamente perfeito, né? A ideia de santo hoje. Né? Não estou dizendo separado. Separado nós somos. Mas eu preciso reconhecer onde estão os meus erros, onde estão as minhas falhas. E quando eu reconheço, eu vou chegar diante do Senhor, o Senhor me dá oportunidade para que eu mude. Eu vou lutar para mudar. Por isso, vencedor. É uma batalha, é uma guerra. Imagine o sofrimento daqueles cristãos ali naquela cidade, depois que esta carta foi lida. Quantos que ali estavam, como eles tiveram que lidar com os problemas que a carta estava ali trazendo. Aqueles que aderiam àquelas práticas, tanto das doutrinas de Balaão, como também dos nicolaítas. Aqueles que cediam por qualquer outra coisa ou por qualquer outro interesse pessoal.
Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Essa é a pedra branca. Irmãos, nós estaremos entrando como vitoriosos, com o coração aquebrantado, arrependimento, é aquebrantamento de coração. Estaremos entrando na presença do Senhor para experimentar aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida, me alimentar com maná, me alimentar com o pão da vida. E aí então experimentaremos o cumprimento da grande promessa do Senhor. Irmãos, a carta de Pérgamo, ela é um brado de Jesus, é um clamor de Jesus, é o Senhor tentando, levando a igreja a um resgate, chamando a igreja dos nossos dias, do nosso tempo, não somente a igreja de Pérgamo, mas a igreja de todas as gerações. Olha para o seu contexto, olha para a realidade que vocês estão vivendo e venham até a mim. Irmãos, essa carta, ela precisa fazer um efeito em nossas vidas. Ela está diante de cada um de nós, rasgando nosso coração, porque o Senhor sonda os nossos corações. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe onde nós temos andado. Ele sabe os caminhos por onde nós temos caminhado. Ele conhece a cidade onde você habita, onde nós habitamos. E nós precisamos tomar cuidado. Não é só a nível de Brasil, ou de cada cidade brasileira. Já fiz esse comentário aqui na igreja. Aí é sem constrangimento. Porque, infelizmente, toda cidade brasileira, ela consagra a sua cidade a outros que não são Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque há uma dura referência do Senhor sobre esse aspecto. Quando nós citamos o Salmo 33, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a cidade cujo Deus é o Senhor. Senhor é aquele que reina, aquele que é soberano. E nós não podemos dizer que a nossa cidade pertence a fulano, a cicrano, a Bertrano. No período de carnaval, a cidade, vou botar aqui o Rio de Janeiro, né? Aí chama lá um suposto rei e entrega as chaves da cidade para esse rei. Para que esse rei, ele possa reinar sobre a cidade no período de carnaval. Você sabe o que significa isto? A cidade está sendo consagrada a divindades pagãs. Aquele rei, chamado rei Mamon, que é Mamon na divindade grega, na divindade pagã, Mamon, a cidade então é consagrada àquele rei. E durante aquele período, é ele que vai estar reinando sobre a cidade. Olha a cultura que nós estamos vivendo. Que loucura é essa? E o pior, muitos cristãos vão se envolver, não sei se são cristãos, né? Mas são evangélicos. Vão se envolver com essa prática. Ah, não, é festa. Ah, não, é só diversão. Ah, não, é só um momento de alegria. Está errado. Está errado. É você negando a sua fé em Cristo Jesus. O texto aqui, quando
lá no início, deixa eu pegar aqui, voltar só um pouquinho aqui, irmãos. Versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é o trono onde está Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. Essa referência aqui, não negaste a minha fé, era porque no momento tão difícil que a igreja estava enfrentando, quando Antipas foi morto, aqueles irmãos não negaram a Cristo Jesus. E olha, hoje negamos ao Senhor Jesus Cristo por coisas muito menos do que isso. Não é o medo de morrer, não é o medo de ser queimado. Alguns livros, alguns comentaristas vão dizer que Antipas foi colocado dentro de um touro. E ali ele foi queimado vivo. Então não é isto, mas se nega a Cristo por qualquer outra coisa corriqueira. Abandonamos o Evangelho por muito menos do que isto. Simplesmente porque, infelizmente, falta algo para acontecer em nossas vidas. Mas que nós possamos ser fortalecidos com o poder da graça, das misericórdias do Senhor. Nós temos tido a oportunidade, então, de experimentarmos as revelações do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que você faz parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, que a graça, o amor do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vamos nos colocar em pé, nós vamos estar orando ao Senhor. Pai, eu quero estar agradecendo, Senhor Deus, por esta noite, agradecendo, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos refletindo, ó Pai, na Tua palavra. Senhor, que este seja um momento de exortação, mas também, Senhor, que os nossos corações possam ser profundamente aquebrantados diante de Ti. Que haja realmente, ó Pai, um conserto no meio da Tua igreja, um conserto, ó Pai, no meio do Teu povo. Que corações, Senhor, possam se voltar mais para Ti e reconhecer que Tu és o único Senhor, Tu és o único Deus das suas vidas, aquele que domina, aquele que direciona, mas aquele que salva também. Aquebranta, Senhor, esses corações para que eles realmente possam se arrepender e se voltar mais para Ti. Reconhecer, ó Pai, que o caminho que eles estão levando os tem afastado da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias. Esteja falando, ó Pai, em cada coração para restauração. Esteja falando em cada coração, ó Pai, para que haja uma obra de cura, de resgate e de renovo espiritual. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas, porque, ó Pai, pelo poder da fé, queremos e fazemos parte da Tua igreja. Se tiver alguém aqui neste lugar, Senhor, que ainda não teve uma experiência contigo, ó Pai, Senhor, que esse coração possa sair transformado com o poder da Tua graça e das Tuas misericórdias. Fala, ó Pai, em cada vida, renova, Senhor Deus, com o poder do Teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor Deus, pecados nesta noite, para que as vidas que ouviram hoje a Tua palavra, eles também possam ser salvos em Cristo Jesus. Continua a nos sustentar com a Tua graça, com o Teu poder, com as Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero agradecer, Senhor Deus, pelo dia, agradeço, Senhor Deus, pelos Teus cuidados e pelo encerramento, ó Pai, de mais um mês. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que, ó Pai, estamos até aqui porque Tu, Senhor Deus, estivesse nos guardando, estivesse nos abençoando com a Tua graça
e com as tuas misericórdias. Continua, Pai, a tocar no coração da tua igreja, no coração do teu povo, e a salvar vidas neste lugar, através da pregação da tua palavra. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, fala conosco, perdoa-nos, ó Pai, e nos dê, ó Pai, uma semana na tua presença, uma semana abençoada por ti. Que teu amor, ó Pai, a tua graça se estenda sobre cada um de nós. Que a face do Senhor venha resplandecer sobre a tua igreja. Que o Senhor Jesus Cristo seja uma marca e seja, ó Pai, a nossa caminhada de fé. E o Santo Espírito traga neste lugar perdão de pecados em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e dê a todos uma boa semana em nome de Jesus. Amém.